Essa é a parte 2 do módulo 2 do curso de normalização de trabalhos acadêmicos. Nesse módulo nós estamos tratando sobre a NBR 14724, publicada em 2011, e que versa sobre a estrutura do trabalho acadêmico. Especialmente nesse vídeo, vamos tratar sobre o formato e a disposição gráfica. São diretrizes que estão contidas nessa norma, além dos elementos que constituem o trabalho acadêmico, que foi o objetivo da parte 1 deste módulo tratado no vídeo anterior. Vamos seguindo então, e aí apresentamos, como de forma bastante tradicional, alguns dados, alguns elementos importantes a respeito dessa norma, que facilita a identificação e o objetivo que essa norma se destina. Primeira coisa, é importante frisar que as normas técnicas elas são nomeadas por meio de caracteres alfanuméricos. Então aqui a gente está tratando da NBR, os caracteres alfabéticos, e por meio de caracteres numéricos também 14724. Essa é a numeração da norma. Essa norma, é importante dizer que ela foi reeditada, e aí aqui ela está em sua terceira edição, publicada, sua versão mais recente, em 2011. Depois, importante também identificar o título da norma, e é uma norma que trata sobre os trabalhos acadêmicos, a apresentação dos trabalhos acadêmicos. Basicamente, ela está dividida em duas partes. Uma parte relacionada aos elementos que compõem o trabalho acadêmico, conforme vimos na parte 1 desse módulo, e agora nós vamos tratar sobre a apresentação dos elementos, o seu formato, a estrutura do trabalho acadêmico. Bom, para isso, a norma, no tópico 5, na seção 5, ela estabelece como devem ser apresentados os trabalhos acadêmicos, quanto ao seu formato, quanto à sua apresentação, quanto aos itens que devem ser inseridos nele. Para tanto, contempla essas diretrizes relacionadas à cor das letras, ao tipo de papel, ao uso do papel na impressão, às margens, a fonte, espaçamento, notas de rodapé, indicativo de seção, elementos pré- e pós-textuais com título, elementos sem título e sem indicação numérica, paginação, sigla, equações e fórmulas, ilustrações e tabelas. Todos esses itens nós passaremos agora identificando quais são as diretrizes contidas na norma para a apresentação do trabalho a partir da configuração, da formatação e da normalização para cada um desses elementos constantes no trabalho. Iniciamos então com a cor das letras. Bom, como regra geral, a norma estabelece que o trabalho deve ser digitado em cor preta, com letras, com texto na cor preta. Só que admite exceções, somente para as ilustrações. Estas sim podem ser empregadas cores outras cores de caracteres, somente para as ilustrações. Quanto ao tipo de papel, cada vez mais a gente caminha para o mundo eletrônico e digital e menos se tem utilizado o papel para a impressão da versão do trabalho a ser entregue como versão impressa. Mas, caso seja necessário, a norma estabelece que, uma vez que seja impresso, deve-se utilizar papel branco ou reciclado. Esse item reciclado é uma novidade trazida aí na versão de 2011, à luz, do apelo de se utilizar cada vez mais elementos reciclados, itens reciclados, permitindo também o uso do papel reciclado. Mas, embora seja possível utilizar o papel branco reciclado, a norma estabelece que sempre deve ser impresso no formato A4 e não em outros formatos, como exemplo, papel ofício, tamanho de papel ofício. Quanto ao uso do papel, seguindo ainda essa lógica, os elementos pré-textuais, aqueles que antecedem o texto, o corpo do texto, eles devem ser inseridos no anverso da folha de rosto. Então aqui vamos considerar o anverso como a primeira parte, a frente da folha, Então, com exceção dos dados internacionais de catalogação. O que são os dados internacionais de catalogação? A ficha catalográfica. Esses devem ser inseridos no verso da referida folha.
E aí um detalhe muito importante, uma observação que precisa se ficar atento. A ficha catalográfica, ela é um elemento obrigatório para os trabalhos acadêmicos, aqueles que se objetiva a obtenção de algum título, por exemplo, de graduação de bacharel, o título de mestre, o título de doutor, ou mesmo de especialista no âmbito da pós-graduação lato sensu. Para os trabalhos de conclusão de disciplina, trabalhos que se faz para obtenção de nota, esses trabalhos, essas produções, não há necessidade de inserir a ficha catalográfica. Atenção a esse detalhe. Então, ficha catalográfica, catalogação na publicação, somente deve ser inserida para trabalhos que se obtém, que se busca a obtenção de algum título, seja como bacharel, no âmbito da graduação, como mestre, como doutor ou como especialista no âmbito da pós-graduação lato sensu. Um detalhe é que recomenda-se que os elementos textuais e pós-textuais sejam digitados ou datilografados no anverso e verso das folhas. Então, se nós vimos que os elementos pré-textuais devem ser digitados somente no anverso da folha, que elementos são esses? Folha de rosto, sumário, as listas, o resumo, todos esses elementos são tratados como elementos pré-textuais. Esses sempre devem ser digitados no anverso, à exceção da ficha catalográfica, quando utilizada. Agora, os demais elementos, os elementos textuais, o corpo do texto do seu trabalho, e os elementos pós-textuais, por exemplo, referência, apêndice, anexo, glossário, esses sim podem ser impressos, digitados ou datilografados no anverso e no verso, dos dois lados, as duas faces da folha. Quanto às margens, deve-se configurar as margens de um trabalho acadêmico seguindo um parâmetro contido na norma, na NBR 14724. Qual é esse parâmetro? Para facilitar então a visualização, vamos aqui acompanhar a imagem que é exibida. No anverso, ou na frente ali da folha, deve-se formatar da seguinte maneira. Na parte superior, aplica-se a configuração de 3 centímetros, na parte inferior de 2 centímetros, no canto esquerdo de 3 centímetros, no canto direito de 2 centímetros. Esse o anverso. Agora, quando tratamos do verso, da parte, a parte de trás da folha, né, se a gente pode dizer de forma mais popular assim, também na parte superior se aplica um espaçamento aí de 3 centímetros para a margem, 2 centímetros na parte inferior, e o que muda são os lados. Então, se no lado direito do anverso nós utilizávamos 3 centímetros, no verso utiliza-se 2 centímetros. E se no lado direito utilizava-se 2 centímetros, aqui se utiliza 3 centímetros para a configuração do verso da folha. Então, é dessa forma que deve ser configurado as margens do trabalho, seja ele impresso, seja ele digital, no formato digital ou eletrônico. Quanto à fonte, como regra geral, a norma estabelece que deve-se utilizar fonte tamanho 12 para todo o trabalho, exceto na configuração, na elaboração, na inserção de alguns elementos. Quais são eles? As citações com mais de 3 linhas, as notas de rodapé, a paginação, dados internacionais de catalogação, a ficha catalográfica, e as legendas e fontes das tabelas e ilustrações. Esses elementos eles devem ser configurados, devem ser arranjados com um tamanho menor e uniforme. Então, vamos imaginar em um tamanho menor, fonte tamanho 10, e uniforme, a ideia do uniforme é que seja padronizado para todo o trabalho. Então, se você faz a inserção de mais de uma nota de rodapé, todas elas devem estar contidas, né, nesse tamanho, devem seguir o parâmetro de 10, do tamanho 10 da fonte. Quanto ao espaçamento, a regra também menciona que todo o texto precisa ser digitado ou datilografado com um espaçamento de 1,5 centímetros, 1,5 centímetro entre as linhas, exceto alguns elementos. Quais são eles? Citação com mais de 3 linhas, notas de rodapé, depois o interior das referências, legendas das ilustrações e tabelas e a natureza. O que se deve fazer então com esses elementos? Eles devem ser digitados ou datilografados com um espaçamento simples. Em vez de espaçamento de 1,5 centímetros, espaçamento simples para cada um desses elementos.
Vamos ver exemplos de cada um deles agora para tentar facilitar o nosso entendimento. Da citação com mais de 3 linhas. Então, aqui a gente tem a composição de uma parte do texto e aqui o autor fez menção, fez citação a um trecho de uma outra obra, sendo superior a 3 linhas, segue-se uma formatação própria, como nós veremos em aulas mais à frente. Mas, por hora, importante dizer que citações com mais de 3 linhas devem ser com fonte menor, conforme nós vimos em slides anteriores, e também com um espaçamento simples entre as linhas, e não de 1,5 centímetros. Então, se aqui na parte que não é de citação, a orientação é que se empregue espaçamento de 1,5 centímetros, na citação superior a mais de 3 linhas, a fonte deve ser menor e o espaçamento entre as linhas simples. Para as notas de rodapé, também a norma diz que, além da fonte menor a ser utilizada para a composição das notas de rodapé, também deve-se utilizar, em havendo mais de uma linha na nota de rodapé, deve-se utilizar o espaçamento simples entre essas linhas. Por acaso, aqui, nós não temos mais de uma linha, mas se houvesse mais de uma linha, deveria se configurar com um espaçamento simples, e não de 1,5 centímetros, conforme nós observamos aqui no trecho do texto. Bom, no interior das referências também é outra observação trazida pela norma, dizendo que deve-se aplicar espaçamento simples entre as linhas. Então, o interior das referências é isso aqui, ó. Nós temos aqui uma referência e entre os dados que compõem essa referência, aplica-se o espaçamento simples e não de 1,5 centímetros, conforme é observado em cada uma das referências. Outro detalhe muito importante é que entre as referências, então aqui a gente tem uma referência, a segunda referência, a terceira referência, entre elas deve-se saltar apenas um espaço, e esse espaço também deve ser configurado como espaço simples. Então, inserimos aqui uma referência, clicamos na tecla de Enter, clicamos novamente. O espaço que se faz aqui entre os elementos de referência deve ser com um espaçamento simples e não de 1,5 centímetros. Quanto à natureza, natureza é aquele elemento que é inserido tanto na folha de rosto como também na folha de aprovação. A natureza ela traz, então, dados sobre o tipo do trabalho, o objetivo, o nome da instituição e a área da concentração. Área de concentração. Conforme observa-se aqui, também emprega-se o espaçamento simples para a descrição desses itens aqui compostos na natureza do trabalho. Algumas observações importantes que nós devemos ficar atentos na composição de um trabalho acadêmico. Quais são eles? A folha de rosto necessita ter seus elementos constitutivos centralizados. Então, aqui a gente observa o nome do autor, o título do trabalho e depois observamos aqui o local também, o local e a cidade, né? O local e o ano em que o trabalho foi entregue. Só que nós temos uma exceção aqui, ó. Os dados de natureza do trabalho, que são esses que a gente visualiza aqui, esses devem ser alinhados do meio da mancha gráfica. Então, a gente tem a mancha gráfica aqui excluído as margens. Devemos considerar, então, o meio da mancha gráfica para a margem direita. Então, configura-se que no meio da mancha gráfica e alinha-se a margem direita, ao lado direito da margem. Esses sim, em vez de ser centralizados, inicia-se no centro da mancha gráfica, mas alinha-se à margem direita. É assim que se elabora conforme orientação contida na norma NBR 14724. Também a folha de aprovação, que é aquele elemento que é inserido também nos trabalhos, somente nos trabalhos que se objetiva a obtenção de algum grau, então a dissertação, a tese, esse é um elemento que deve compor essa modalidade de trabalho. A folha de aprovação deve conter seus elementos dispostos com um espaçamento simples, conforme a gente observou ali no slide anterior também. Bom, as notas de rodapé, um detalhe muito importante que deve ser dito a respeito delas. Bom, são inseridas sem espaço entre elas, com fonte menor e espaçamento simples. Isso nós já vimos nos slides anteriores quanto ao espaçamento e quanto à composição das fontes, do tamanho de fonte a ser inserido no trabalho acadêmico. Então, aqui nós temos
a reafirmação de algo que nós vimos anteriormente. Mas, além disso, a obrigatoriedade, quando se vai fazer uso desse expediente de notas de rodapé, delas serem digitadas dentro da margem, então daquilo que a gente visualiza aqui como margem do trabalho. Dentro da margem, e além disso, deve ser inserido um traço, conforme a gente visualiza aqui, ó, antecedendo aos dados da nota de rodapé, um traço de 5 centímetros, e esse traço deve estar vinculado, alinhado à margem esquerda, ou seja, a essa margem esquerda. Normalmente, os trabalhos, os editores de texto, né, os softwares que permitem fazer a digitação, eles já tornam isso, já disponibilizam isso de forma padronizada de acordo com a norma. Mas caso não esteja disponível, é bom estarmos atentos a esse detalhe que o traço deve possuir 5 centímetros e alinhado à margem esquerda. Outro detalhe muito importante, a segunda linha e as seguintes, então a gente visualiza aqui, ó, primeira linha, onde está a identificação de autoria, David, velho, mas a segunda linha, que começa com a palavra revisão, a terceira que começa com futuro, a quarta que começa com janeiro e as seguintes, elas devem ser alinhadas abaixo do primeiro caractere. Então, aqui está o caractere. Com que objetivo? A fim de destacar o expoente que está aqui, ó, a gente visualiza o expoente, a fim de destacar o expoente da citação, que remete à citação ou que remete à nota de rodapé, ao trecho que vai ser tratado ali como nota explicativa. Então, precisamos estar atentos a isso, porque normalmente o editor de texto ele faz um alinhamento, a vinculação, a direção da segunda, terceira e das demais linhas, alinhadas na mesma direção ali do expoente. Então, há necessidade de configurar, colocar ali um recuo para que ela possa estar alinhado com o primeiro caractere do dado da nota de rodapé. Indicativos de seção. Indicativos de seção são a indicação numérica, né? Aqui a gente tem a seção, capítulo, referencial teórico, e depois a gente tem os indicativos das partes que compõem esse capítulo. Então, o que diz a norma? O indicativo numérico deve ser sempre em algarismo arábico, precedido do título da seção, e deve ser alinhado à esquerda, conforme a gente visualiza aqui, ó. Então, ele antecede o título, a identificação do título, e sempre alinhado à esquerda, nunca centralizado, nunca justificado, nada disso. Além disso, ele deve ser separado por um espaço de um caractere do título. Então, aqui nós temos o indicativo numérico, insere-se um espaço e depois o título. Não se coloca ponto, não se coloca parênteses, nada disso. Apenas um espaço e depois a inserção do título. Bom, além disso, os títulos das seções primárias, essa aqui é uma seção primária, né? Depois vem seção secundária, terciária e as demais seções. Então, diz a norma que os títulos das seções primárias, os quais devem ser iniciados em página própria, sempre uma seção primária, então, introdução, 2, referencial teórico, 3, metodologia. Então, a norma informa que para trabalhos acadêmicos, estabelece a diretriz que deve-se as seções primárias sempre iniciarem em página própria e em página ímpar, ou seja, o anverso da folha. Há de figurar na parte superior da mancha gráfica, na parte mais alta ali, na primeira parte, e, além disso, ser separado do texto com um espaçamento de 1,5 centímetros. É o que a gente visualiza agora nessa arte que aparece aqui, ó. Então, nós temos aqui a primeira seção, né, a seção primária, referencial teórico. Insere-se, então, o espaçamento de 1,5 centímetros, que é um enter, né, mas com um espaçamento de 1,5, e depois parte para a seção secundária, que também vai ser separada do texto com um espaçamento de 1,5 centímetros. Os títulos das subseções são separados do texto que o precede e que o sucede por um espaçamento de 1,5 centímetros, foi o que a gente acabou de comentar há pouco. Elementos pré- e pós-textuais com título. Bom, títulos sem indicativo numérico, alguns elementos não recebem identificação numérica. Quais são eles? Lista de abreviaturas e siglas, lista de resumo, errata, agradecimento, lista de símbolos, resumo, sumário, referências, glossário, apêndice, anexo, índice,
são esses elementos aqui que não devem ser numerados. Então, eles sempre são centralizados e não devem ser numerados, antecedido aqui de um número. Eles não são seções, primária, secundária, nada disso. Então, o que diz a norma deve ser centralizado e sem o indicativo numérico que o identifica, conforme a gente visualiza aqui tanto no exemplo do sumário, como também das referências. Elementos sem título e sem indicação numérica. Existem alguns elementos, por exemplo, como a folha de aprovação, que não possui um título dizendo que é folha de aprovação. Então, a disposição, o arranjo dos elementos aqui permite a identificação que trata-se de uma folha de aprovação. Outros elementos como dedicatória, epígrafes, todos esses não se acrescenta título, não se acrescenta um título aqui na parte superior, tampouco indicação numérica, conforme a gente visualiza aqui no exemplo anterior, que esse sim tem título, sumário, referência, mas não indicação numérica. Agora, esses elementos que são mostrados aqui, folha de aprovação, dedicatória, epígrafe, esses não nem recebem o indicativo de título, tampouco indicação numérica. Bom, quanto à paginação, a norma diz o seguinte, que as folhas ou páginas pré-textuais dos elementos pré-textuais devem ser contadas, são contadas a partir da folha de rosto. Então, se você considera uma capa ali, que o trabalho foi receber uma capa, aquela encapadura, esse elemento não conta. Tampouco a folha de guarda ali, aquele elemento que dá sustentação à encadernação. Começa-se a contar a partir da folha de rosto, aquele elemento que a gente considera como folha de rosto. E na folha de rosto, embora sejam contadas, elas não são numeradas. Então, folha de rosto, folha de aprovação, caso haja, resumos, caso haja, resumo traduzido e o resumo na língua vernácula, o sumário, caso haja epígrafe, agradecimento, dedicatória, tudo isso é contado, só não é numerado, só não recebe a numeração. Então, todas as folhas, a partir da folha de rosto, são contadas sequencialmente. E quando então se insere a numeração? Então, a numeração da folha obrigatoriamente é registrada a partir da primeira folha da parte textual, normalmente a introdução, que é a primeira folha da parte textual, e sempre deve ser inserida em algarismos arábicos, sempre no canto superior direito da folha. Atenção, porque por vezes nós percebemos que se utiliza a parte da esquerda, a parte inferior ou centralizado. A norma estabelece que a numeração de página, a paginação do trabalho, deve ser sempre inserida no canto superior direito, a 2 centímetros da borda superior, situando-se o último algarismo a 2 centímetros da borda direita da folha, sendo exigido, e aí um detalhe muito importante que nós já vimos nos slides anteriores, com um tamanho de fonte reduzido, menor do que o texto que é inserido aqui, da fonte do texto que é inserido, tamanho de fonte do texto inserido, no trabalho como um todo. Legal? Então, vamos caminhando. Um outro detalhe importante, que quando o trabalho for digitado em anverso e verso, a numeração das páginas é colocada no anverso da folha, no canto superior direito, e no verso, aqui atrás, vamos imaginar, no canto superior esquerdo. Isso para quando trata-se de trabalho que deve ser impresso, tanto digitado ou datilografado. Outro detalhe importante que por vezes passa despercebido é que quando o trabalho possuir apêndice e anexo, que são elementos pós-textuais, também devem ser numerados de maneira contínua e em seguimento ao texto principal. Então, vamos recuperar aquele conceito. Não se numera, conta-se, mas não se numera, os elementos pré-textuais a partir da folha de rosto. E aí começa a se numerar de forma sequencial a contagem dos elementos pré-textuais a partir da primeira folha da parte textual, que normalmente é a parte de introdução do trabalho. Quanto ao uso de siglas, quando se menciona pela primeira vez no texto, a regra prescreve que a sua indicação deve ser inserida entre parênteses, só que precedida do nome completo. Já nas menções subsequentes, pode-se utilizar somente a sigla. É o que a gente visualiza aqui, Seminário Planejamento Estratégico Setorial, cuja sigla é PES.
Outro exemplo, Sistema Integrado de Bibliotecas da Universidade Federal do Espírito Santo, cuja sigla é CIBUFES. E aí, um outro exemplo, Biblioteca Central, cuja sigla é BC. Então, foi a primeira vez, vamos postular que foi a primeira vez que foram mencionados esses nomes aqui. E aí, utilizou-se, são nomes, né, que são conhecidos também por siglas. E aí, quando vai se mencionar nas próximas vezes esses mesmos nomes, não há mais a necessidade de inserir todo esse nome por extenso. Então, admite-se o uso das siglas. Como a gente observa aqui, uma vez que foi nomeada a sigla, foi identificada CIBUFES, então, da próxima vez, pode-se utilizar somente CIBUFES. Um outro exemplo, Biblioteca Central, então, utiliza-se somente BC, porque foi identificado o nome Biblioteca Central com o nome BC, com a sigla BC. E daí em diante pode-se empregar somente no texto, daí em diante, somente a sigla. Mas, importante dizer que o nome completo e a sigla, uma vez que se adote isso, se adote esse arranjo, uma vez que se vai adotar sigla para identificar nomes, eles devem compor, precisam ser descritos naquele elemento chamado lista de siglas, que embora conste na norma como opcional, ele torna-se obrigatório à medida que você vai fazer uso desse expediente da identificação de nomes por meio de siglas. E aí entra como um elemento pré-textual a lista de siglas. Quanto à formatação de equações e fórmulas, obrigatoriamente elas são destacadas no texto e, se necessário, numeradas com algarismos arábicos entre parênteses e alinhados à direita. É o que a gente visualiza aqui, ó. Então, elas devem ser destacadas e, caso se ache necessário, para facilitar a identificação de que fórmula, de que equação que é, acrescenta-se uma numeração própria para identificar essas equações e fórmulas. Mas essa numeração deve estar sempre alinhada na mesma direção, na mesma linha da equação ou fórmula, mas alinhada à margem direita. Um detalhe importante, na sequência normal do texto, é permitido o uso de uma entrelinha maior. Então, aqui também nós temos uma exceção quanto à aplicação de espaçamento entre linhas. Para equações e fórmulas, pode-se acrescentar um espaçamento maior do que 1,5. Para quê? Para dar ênfase, para destacar as equações e fórmulas. Quanto às ilustrações, qualquer tipo de ilustração que se fizer necessária, crescida no documento, no trabalho, como deve ser configurada? Elas devem ser identificadas na parte superior, conforme a gente visualiza aqui, ó, a figura 1, a gente observa aqui. Além disso, deve seguir essa ordem de identificação. A palavra designativa é uma figura, é um desenho, é um fluxograma, é uma fotografia, é um quadro, é uma imagem. Depois disso, o número da ordem, né, de ocorrência dessa figura, então, 1, depois da 1 no trabalho vem a 2, a 3 e assim sucessivamente. Então, o número de ordem de ocorrência no trabalho, seguido de um espaço, travessão, espaço, e depois o título dessa ilustração, dessa imagem. Então, a ordem sempre é essa: palavra designativa, número de ordem, espaço, travessão, espaço, e o título para identificação dessa ilustração. Além disso, após a ilustração, na parte inferior, conforme nós visualizamos aqui embaixo, indicar a fonte da qual o recurso ilustrativo foi retirado, como também, se necessário, legenda, notas e outras informações que possam enriquecer a sua compreensão. O mesmo vale aí para tabelas, quanto à identificação delas. Então, deve-se, na parte superior da tabela, inserir ali a palavra designativa, por exemplo, tabela, seguido do número de ordem de ocorrência, 1, 2, 3, esse número de ordem é sequencial, seguido de um espaço, travessão, espaço, e o título da tabela, que foi utilizado, que foi empregado para identificar, para sintetizar os dados que são demonstrados na tabela. Da mesma forma, na parte inferior, indica-se a fonte do qual o recurso foi ilustrativo, a tabela, foi retirado ou foi criado pelos autores quando isso ocorre. Também pode ser acrescido legenda, notas e outras informações para enriquecer a compreensão. Agora, um detalhe muito importante, que por vezes a gente percebe que acontece aí uma dúvida quanto à tabela e quanto a quadro.
As tabelas sempre têm indicação, têm caracteres numéricos. Os quadros não, os quadros trazem informações textuais. E aí a gente precisa seguir uma formatação para a tabela que é diferente do quadro. O quadro possui linhas aqui fechadas, linhas laterais na vertical fechadas. Podem ser acrescidas linhas horizontais. Já a tabela não admite. Não fechar com linhas verticais à esquerda e à direita da moldura de uma tabela, conforme visualizamos aqui. Da mesma forma, não se acrescenta uma linha vertical para separar as colunas. Então, essa é a formatação correta de uma tabela. Lembrando que tabela é aquele item em que se acrescentam dados numéricos. Quando constam dados textuais, não é considerado uma tabela, mas um quadro. Aí sim pode ser fechado, pode se admitir linha na horizontal. Então destaca-se aqui a linha horizontal somente para os elementos de título de identificação da coluna. Já os elementos que constam no interior da tabela não se coloca linhas horizontais, tampouco verticais para separar as colunas, conforme a gente visualiza. Isso pode ser, embora não conste na NBR 14724 os detalhes para normalização, para composição das tabelas, deve-se consultar, e aí a norma menciona isso como uma remissiva, como um item que deve ser observado, a norma de apresentação tabular do IBGE, que foi publicada em 1993. Bom, é isso. Com isso concluímos essa aula, que foi um pouquinho longa, mas e que tratou, que mostrou como que deve ser apresentado, como deve ser formatado os itens que compõem um trabalho acadêmico. Concluímos assim o módulo 2, concluímos o estudo sobre a norma 14724, em que nós tratamos, observamos e verificamos ali as diretrizes para a composição do trabalho acadêmico. Com isso, agora, no próximo módulo, nós vamos tratar sobre a norma de citação, como que a citação deve ser construída no trabalho. Mas, por hora, fica aqui o meu agradecimento e destaque que o que foi aqui apresentado, de forma alguma, substitui o que está na norma. Por isso, nós indicamos que sempre tenha a norma em mãos para consulta de detalhes aqui não tratados. Por fim, constam aqui as referências e bibliografias consultadas para a elaboração dessa aula e fica o nosso agradecimento pela sua atenção, esperando revê-los o mais breve possível na próxima aula. Um abraço e até breve.